Mas aqui no sexto dia, a gente vai observar algo interessante, que aí vai falar dos últimos dias, né? E aqui no final do sexto dia, que aponta para o sexto milênio, é exatamente esse milênio que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo este milênio, né? Então aqui a gente vê alguns aspectos importantes, porque foi exatamente o dia que o homem foi criado, que é o sexto dia. Aí vai apontar para o 6, né? Esse número 6 aí também é bem importante. O homem, ele foi criado no sexto dia à imagem e semelhança de Deus. E no sexto dia também foram criados os animais terrestres. O homem, né? Então os animais terrestres também foram criados no sexto dia. Isso também tem resposta, né? Um dos textos que a gente pode citar é quando Pedro, né? Pedro tem uma visão de um lençol, não é isso? Um lençol que desce do céu com os animais e tal, impuros. E isso se referindo a quê? A gentios. Então você vê que existe um trabalhar para o homem ficar à imagem e semelhança de Deus. É como se fosse uma restauração. Nem todos são a imagem e semelhança de Deus após a queda. E com isso precisa de uma restauração do Senhor, para que o homem possa sair lá no final aprovado. Essa visão está aqui em Atos 10, a de Pedro, a partir do versículo 9. Eu acho que o do versículo 11, né? Em diante. Pode ser do versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Essa é a visão do apóstolo Pedro, que ele estava tendo. O qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, aponta para os animais da terra, né? Répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, e dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí olha o que Pedro responde. Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto fora recolhido ao céu. Então essa é a visão de Pedro. E nesse contexto aqui, a gente vai ver que Pedro é levado à casa de Cornélio. Cornélio, que era um gentil. Gentil é o termo usado para todo aquele que não faz parte do povo de Deus. Então você vê como é que faz parte do chamado do ID, né? Então ali quando ele chega na casa de Cornélio, ele ali no meio da conversa vai ver que o Espírito Santo, ele desce da mesma forma que desceu sobre os judeus no Pentecostes, ele desce ali sobre os gentios, e Pedro, vendo isso, ele entende então que da mesma forma como judeus receberam ali o Espírito Santo, também isso é estendido aos gentios, da mesma forma. Aí ele entende a visão, que Deus purificou. É engraçado que Pedro teve resistência para ir pregar para Cornélio, né? E depois dele pregar para Cornélio, ele teve cobrança por parte dos judeus. Olha, eu fiquei sabendo que tu foi lá comer com um gentio, que tu foi lá, estava na casa dele. Ou seja, porque existia essa separação, né? Existia essa separação, que a nação de Israel era uma nação separada das outras nações, privilegiada. Mas nesse milênio, no 5º milênio, no caso, ele fez... isso caiu por terra, porque foi alcançado também outros povos, outras nações, os gentios. Então, no 6º milênio, o que nós vemos? Nós vemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o homem sem pecado, né? Deus, ele criou lá no Éden, nós vimos o homem à sua imagem e semelhança, antes da queda. Depois que o homem cai, ele perde os privilégios. E aí, nesse texto que você acabou de ler aí em Atos, mostra como era a visão, né, de um homem que não era participante de Israel, de um gentil, de um homem que estava fora da nação de Israel. Ele era visto como que um animal imundo. Certo? Então, o que nós podemos entender com isso? Que para a gente se tornar a imagem e semelhança de Deus, é preciso de uma restauração em Cristo. Porque existe uma diferença daquele que está em Cristo
Cristo, nós já até falamos aí no quarto milênio, ele revela o caráter de Deus. Quando nós olhamos para ele, nós vemos o Pai, né? E se nós estamos em Cristo, que Cristo ele nos faz um com ele, então nós também somos a imagem de Cristo e, portanto, a imagem também do Pai. O homem natural ele não pode ser assim. Isso é privilégio daqueles que estão em Cristo. Então, através do Espírito Santo de Deus, através de Cristo, conforme foi relatado aí, em forma assim de visão, também de parábolas, né? A gente pode perceber que existe essa transformação. Como o Pedro vai dizer, olha, se o Espírito de Deus caiu sobre ele, que é gentil, como eu posso recusar? E Deus vai dizer, olha, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Então, Deus ele está trabalhando ali na mente dos judeus, né? Para aceitarem as outras nações, aceitarem a restauração de Deus, né, para os gentios, que somos nós, né? Somos ramos enxertados ali na videira verdadeira, que é Cristo. E aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, confirma tudo isso. Olha o que ele vai dizer aqui, na carta que ele escreve aqui à igreja. Ó. Amados, agora somos filhos de Deus em Cristo, né? Esse título só é possível ser adquirido em Cristo. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, né, o Senhor, a manifestação do Senhor, na vinda do Senhor, né, quando ele voltar, né, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Aí está falando exatamente dessa imagem, né? Semelhante ao Filho do Homem. Porque havemos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Aí se liga com aqueles animais lá, né? Que aí o que o anjo falou com Pedro ali. Como pode dizer que é imundo o que Deus purificou, né? E a situação de Cornélio. Vê como é que tudo se conecta aqui? Então, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então o Senhor é puro. Então, pela pureza dele, pelo sangue dele que nos redime, nós nos tornamos puros por Cristo, porque por nós mesmos nós não podemos nada. Nenhum ser humano, seja qual for, na face de toda a terra, não pode se salvar. Só Cristo, porque ele veio em semelhança de homem, ele se desfez de toda a divindade dele, se fez semelhança de carne pecaminosa, corpo corruptível como o nosso, só que há uma coisa aí, ele não pecou. Ele não pecou. E por isso, aquele domínio, agora voltando um pouquinho lá no Gênesis, aquele domínio que Deus deu a Adão de toda a terra, Adão ter perdido esse domínio para Satanás, excluiu o homem. Deus ele era poderoso o suficiente para pegar e retomar todo aquele domínio para ele. Só que se ele faz isso, como ele tinha dado para o homem, olha como é que Deus é perfeito e justo pela sua palavra. Ele não encontra atalhos como nós. Então, se Deus tomasse todo o domínio para ele de volta, ele poderia fazer isso a qualquer momento, o homem, ele ficaria excluído. Aí, para o homem não ser excluído, ele se fez semelhança de homem, como nós, corpo corruptível, e aonde nós perdemos, aonde Adão caiu, ele não caiu. E aí, por isso que através de Cristo, é que nós ali temos tudo isso aqui de o que era corruptível, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, quando vier o Senhor na glorificação, vai ser revestido de incorruptibilidade. E o que era mortal, porque a gente vê que por meio de Adão, do pecado entrou a morte, vai ser revestido de imortalidade. Aí a comparação entre o primeiro e o último Adão. O último Adão é Cristo. Através de Cristo, tudo aquilo que nós perdemos, lembra no Éden? O homem foi expulso, 2 querubins fecharam a entrada. Eles não podem ter acesso àquilo. Mas através de Cristo tem. A gente vê no tabernáculo isso, né? Os 2 querubins em cima da Arca da Aliança, e ali o caminho, né? O Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Se a gente seguir tudo que está no tabernáculo, desde o átrio externo, o local santo, a entrada no Santo do Santo, só acontece através de Cristo. Por que o Senhor ele denuncia lá em Apocalipse como o 666? Isso não é a totalidade do que significa, mas em parte significa a elevação do homem. Você vê também que remete também lá a queda do homem também lá em Gênesis, né? Nós estamos com foco em Gênesis, que você vê que a proposta da serpente para Eva foi
olha, se você comer, você vai ser como Deus, conhecendo bem e o mal. Então, plantou ali no desejo dela uma elevação, né? Tirando ali do contexto a vontade do Criador, as leis do Criador, né? E a elevação do homem. Então, é justamente isso que o Senhor está denunciando em Apocalipse, que o homem desse milênio, o homem dessa era, ele seria assim. Ele queria estar no lugar de Deus, a elevação do homem. Ele não iria levar em consideração a vontade de Deus. Ele não iria levar em consideração as leis de Deus. Ele seria um 666, homem, homem, homem. O homem estaria em todos os pilares, né? Fazendo diferente daquilo que o homem, à imagem e semelhança, faz. E nós vemos isso no ministério de Cristo. Quando Cristo ele revela o seu caráter ao mundo, o que ele diz? Olha, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Né? Cristo ele diz, olha, a obra que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço a obra que o Pai me confiou. Ou seja, Jesus ele está interessado em fazer uma obra do Pai. Ele não está se elevando como o homem arrogante faz. O homem arrogante ele faz isso. Eu faço os meus projetos, eu faço as minhas leis, eu faço a minha própria vontade, eu estou em evidência, entende? Então é uma elevação da criatura. E isso é a injustiça. Isso é a prática da injustiça, porque justo é dar glória ao Deus Criador. Então, a partir do momento em que a criatura deixa de dar glória ao seu Criador e eleva-se a si mesmo, essa é a prática da injustiça. Então, o que Apocalipse vai dizer em outros textos das Escrituras vai denunciar esse milênio como um milênio do 666, a elevação do homem, a elevação da criatura acima do seu Criador. O homem não levaria em consideração a vontade do Criador, nem a obra do Criador e nem as leis do Criador. O homem ele criaria suas próprias leis e ele viveria com base nelas. Então, não é isso que nós estamos vendo todos os dias? Todos os dias a gente trava uma guerra quando a gente quer seguir com um curso diferente do que o que esse mundo está seguindo. Esse mundo ele segue assim, como se Deus, até muitas vezes, se rendesse à vontade da criatura, à vontade do homem. Isso, infelizmente, a gente vê, às vezes, até mesmo em pregações, onde o homem ele quer que Deus se sujeite à sua vontade. Isso não é um homem à imagem e semelhança de Deus, porque o homem à imagem e semelhança de Deus, ele tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é essa, que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por orgulho, ou seja, por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se à forma de servo, assumindo a forma humana, né? E assim ele venceu por nós, como você bem disse. Então, você vê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os pensamentos do homem, eles deveriam imitar os pensamentos de Cristo, uma sujeição ao Deus Pai, uma sujeição às leis de Deus. Mas o homem arrogante, o homem natural, ele procura elevar-se a si mesmo e cumprir a sua própria vontade. Então, mais uma vez, está denunciando aí esse nosso milênio aí na criação. Olha, tem algo muito interessante aqui, porque quando a irmã Kellen fez esse diagrama e colocou aqui a menorá atrás, olha que conexão incrível. A gente vai ter lá em Mateus 24, Jesus falando que assim como foi nos dias de Noé, será também, né, os dias da volta do Filho do Homem, né? E olha que coisa incrível, que aqui nessa cana que está ligada aqui, o sexto dia, se nós seguirmos ela aqui, ó, ela vai cair certinho aqui, conectando com o segundo dia do dilúvio. Perfeito. Porque o que aconteceu aqui no dilúvio foi exatamente porque a gente vê no sexto milênio aqui, que o homem, aqui no sexto milênio, primeiro, depois a gente vai lá no segundo dia, mas a gente vai ver essa conexão aqui bem clara. O homem, ele se enche de si, o seu ego se eleva. A própria palavra diz que os homens serão avarentos, gananciosos, mais amantes de si mesmo, e serão inimigos de Deus. Então, o homem se voltando a essa natureza corrompida, você vê que foi Satanás lá no Éden, exatamente dessa forma que ele tentou Eva, né? E aí, a Eva querendo ser ali mais do que Deus, ou igual, você vê uma certa soberba até ali, ela cai na questão aí, e transgride, né? Ela peca, e por meio do pecado vem a morte.
Então a gente vê que Satanás vem trabalhando ao longo da história da humanidade para que o homem chegue aqui, nesse sexto dia, e vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui no segundo dia. No segundo dia, o que aconteceu? Se a gente ler lá o dilúvio, vai dizer que a humanidade ela chegou no nível de iniquidade tal que Deus falou, vou destruir. Né? Só que ele viu ali em Noé justo. Por quê? Porque Noé guardou a palavra do Senhor, ele guardou aquilo na mente e no coração, ele foi achado justo. Por isso que Deus ali falou para ele sobre a arca, né? E essa arca aponta para Cristo, né? E que ele ia mandar juízo sobre a terra. Porque aqui nesse sexto dia é exatamente a nossa época, o que nós estamos vivendo hoje. E a gente observa o nosso contexto, é só a gente ver as notícias, é só a gente ver o que está acontecendo à nossa volta, e o mundo está numa degradação tremenda, e a tendência é só piorar. Nós estamos chegando aqui no nível de iniquidade aqui no sexto dia, em que Cristo vai voltar, porque esses dias nossos estão semelhantes aos dias de Noé. Tem uma outra observação, irmão, que eu lembrei agora. Você vê que muitas palavras, muitas falas e muitas profecias, elas têm duplo cumprimento, né? Então, Jesus Cristo, quando ele estava no mundo, ele disse assim, que se vocês destruírem esse templo, destruam esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruir ele, certo? Isso ele falou em relação à sua ressurreição, mas também a gente observando essa menorá, você vê que Cristo morreu no 4º milênio, né? Mas aqui, ao final do 6º milênio, ele vai, né, reconstruir o templo de Deus, que é o seu povo, que está lá, ele vai ressuscitar o seu povo. Assim como ele ressuscitou, ele vai ressuscitar a sua igreja, né, o seu povo, vai ressuscitar com ele aí no último dia. E Apocalipse 21 vai dizer que esse templo é a noiva do Cordeiro. Então, é uma palavra que Jesus falou que tem duplo cumprimento, né? Que vocês vão destruir esse templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. E você calcula justamente 4º, 5º, ao final do 6º milênio, daí o 3º dia, que é onde Cristo ele vai reconstruir também o templo de Deus e vai apresentar esse templo reconstruído ao Pai. Exatamente. É muito perfeito, porque 3 dias literais o Senhor ressuscitou realmente. E aí, quando a gente pega ali que o Senhor diz que um dia é como 1000 anos, a gente pega exatamente que aqui no 7º milênio, esse 7º dia vai apontar para o reino de Cristo. A gente já começa a enxergar isso, né? E a gente vai ver que aqui o templo vai estar de pé. E qual é esse templo? Qual é essa edificação? É a igreja. Porque a igreja foi construída sobre a pedra, né? A pedra única, né? Que os construtores rejeitaram. Essa pedra é o Senhor, né? Ela se tornou pedra angular. E essa edificação está sendo feita, né? Pedro cita na sua carta, eu só não lembro se é a primeira carta ou a segunda carta, que nós somos pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ó, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós, né? Sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio, ó, é tudo através de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Se eu não me engano, Isaías cita sobre isso, Zacarias cita sobre isso, inclusive Zacarias diz que essa pedra tem 7 olhos, e aponta lá, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, para o período exatamente que o povo volta do cativeiro e vai reedificar o que nas sombras ali era o templo, né, que apontava para Cristo. Aqui nesse capítulo de Daniel, também profetiza a história da humanidade através dessa estátua dos sonhos de Nabucodonosor, né? Nos pés da estátua, os pés da estátua de Daniel 2 vai apontar para a nossa época aqui também. Então a gente vê como é que a Escritura vai testificar, né? Só resumindo para os irmãos entenderem, Daniel 2, os sonhos de Nabucodonosor vai falar de uma estátua e tinha ela partes de metal. Começa-se a gente observar a estátua da cabeça, que aponta para a Babilônia, depois os braços de prata, cabeça de ouro, né? E os braços de prata ali apontam para a Medo-Persa, o ventre de bronze para a Grécia e as pernas de ferro
para Roma. E a gente observa que isso vai bater certinho, se a gente procurar na história, os maiores impérios do mundo, né? E na sequência vai falar dos pés. Os pés da estátua é esse período que nós estamos vivendo. E os 10 dedos ali vão apontar para os 10 reis, né? Que são aqueles 10 chifres que estão na besta lá de Apocalipse 13, né? Que também está em Daniel 7, que essas visões estão conectadas. Mas focando aqui em Daniel 2, nos pés, ó, nos pés, que é os pés de ferro com barro, ó, 43, vamos voltar ao 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Ele está falando dos pés, né? E aí ele vai dizer, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino é o reino de Cristo. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Contando para o reino de Cristo. Ó. Como viste do monte foi cortada uma pedra, essa pedra aqui está ligando com Cristo. Né? Sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ou seja, colocou toda a estátua abaixo. Todos os impérios dos homens, ela colocou abaixo. O grande Deus fez saber ao rei, que é o Nabucodonosor aqui, né? O profeta Daniel estava revelando o significado dos sonhos de Nabucodonosor, o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E aí a gente vai ver que ao final aqui, né, da passagem do 6º para o 7º, é exatamente a pedra vindo, derrubando todo o império do homem. A gente vê que o homem ele volta-se para si mesmo, ele se torna mais amante de si e dos seus desejos, né, e se tornando inclusive inimigo de Deus. Então a gente vê que aqui, aquele que persevera a buscar essa imagem e semelhança do Filho, né? Aí o Senhor vai... Esses aqui vão compor a igreja. Ele vai destruir todo o reino do mundo e vai aqui apontar aqui para a instauração, né? Para o estabelecimento do seu reino eterno, né? No 7º milênio. Exatamente. Eu acho que é importante a gente até frisar aqui, irmã, que igreja... É que o pessoal... Normalmente costuma pensar que igreja é a partir de Cristo para frente, né? Só que não é isso. Igreja ela vem do termo eclésia no grego e é congregação. No Antigo Testamento existe o mesmo termo no hebraico que é o carral, que fala congregação do deserto, né? Então a gente vê que a igreja ela é exatamente. Você vê que a promessa. Vamos pegar a promessa. A gente quando olha para a promessa olha para Abraão, né? A promessa foi feita a Abraão, né? Gálatas 3,16 vai falar isso. Abraão é seu descendente. Não diz, né, descendente como se falando de muitos, mas de um que é Cristo. Gênesis 3,15. Olha a promessa do Messias. A primeira citação à humanidade em Adão e Eva ali. Deus falou diretamente para eles da promessa do Messias. Ó. Esse discurso aqui está falando com a serpente. Ó. Porém, inimizade entre ti, que é a serpente, né? E a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Quando fala descendente aqui, esse descendente aqui de Eva é Cristo. Aqui já está profetizando que viria de Eva um descendente. Né? E olha o que vai falar do descendente aqui, que vem de Eva. Este te ferirá a cabeça. Ele está falando que o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente, né? E tu lhe ferirás o calcanhar. Apocalipse 20:10. Ó, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, para sempre, né? Então a gente vê aqui, ó, o pisar da cabeça da serpente. Ó. O diabo aqui será lançado no lago de fogo.